paz do Senhor! Estamos novamente aqui para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é a Juniores e estamos estudando Deus e a Criação. Crianças de 9 e 10 anos, e eu louvo a Deus pela sua vida, professor e professora, tios e tias, alunos, crianças, vocês que têm nos acompanhado, têm inscrito, têm deixado seu like, têm comentado, têm orado por nós. Deus recompense a sua vida. E é muito bom ter vocês aqui, receber o carinho de vocês. Deus abençoe grandemente. Hoje mais uma aula, a lição de número 7. Mas antes vamos orar ao Senhor. Deus, louvamos ao Senhor por sua bondade, por sua infinita misericórdia, pelo seu amor que não tem fim. Por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, dela que precisamos, Pai. Unção, sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra. Para juntos, Pai, com todos esses professores que aqui estão conosco, repassar para os nossos alunos, Senhor, para as crianças que o Senhor confiou nas nossas mãos, como direcioná-los à Tua verdade, ao Teu caminho, à Tua palavra, Pai. Usa-nos, Senhor, capacita-nos uma vez mais, porque precisamos de Ti. E abençoa cada um dos nossos alunos, que através de mais esta lição, eles possam sair consciente, Deus, do Teu poder, da Tua graça, da Tua justiça e da Tua infinita bondade e misericórdia. É o que pedimos, Pai, e para todos esses professores que aqui estão conosco, de aulas e salas diversificadas por todo este Brasil, Pai. Te louvamos, porque eles têm se esforçado para levar este evangelho, esta palavra, estas boas novas que cura, salva e liberta. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, louvado seja o nome do nosso Senhor. É por Ele, né, que estamos aqui mais uma vez. E a lição de hoje, lição 7, a destruição de Sodoma e Gomorra. Olhem só, é isso que vamos falar hoje. Na lição passada, nós falamos do chamado de Abraão. E hoje vamos falar desta lição. E nós vemos que, infelizmente, aquele povo não estavam condizendo com o que diz a palavra do Senhor. Dessas cidades, Sodoma, Gomorra, e nós vemos que a nossa leitura bíblica se encontra a partir do capítulo 13 de Gênesis e caminhando até o capítulo de número 19. É muito para ler juntamente com seus alunos, mas nós podemos, né, nós como os professores precisamos de ler, aprender, pesquisar alguma coisa sobre tudo isso e passar para os nossos alunos. Mas a nossa lição aqui é Êxodo 13, do 1 ao 10, e depois capítulo 19, onde fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui nós vemos que Abraão, ele tinha descido ao Egito. Leve aí, professor, alguma figura que representa Abraão, para que na cabecinha deles eles possam entender melhor o que nós estamos ensinando. Ele tinha descido ao Egito por conta da fome, ali em Canaã, e quando chega ali ao Egito, ele passa uma parte do tempo ali juntamente com a sua clã, ou seja, com toda a sua família, seus bens, sua fazenda, sua riqueza, sobe de volta a Canaã e vem ao sul em Betel, onde ali ele já tinha levantado um altar ao Senhor quando ele tinha vindo de Harã, de Ur, da Babilônia, dos caldeus, e agora ele volta ao mesmo lugar, ao mesmo altar, e ali ele adora ao Senhor novamente, faz sacrifício ao Senhor. E ali o Senhor fala com Abraão que toda aquela terra ele daria a Abraão. Que coisa maravilhosa. Professor, talvez você tenha um mapa, isso ajuda a compreensão dos seus alunos.
ou no final da sua Bíblia, dá uma olhadinha se tem aí, ó, Canaã, Mar Morto, Rio Jordão. É aqui, ó, bem aqui que ficava Sodoma e Gomorra. Nosso câmera aqui, o Felipe está nos ajudando, que Deus te abençoe. Canaã, Rio Jordão, Siquém, Mar Morto, Hebrom, é nessa regiãozinha aqui que estava Abraão. E vocês se lembram que nós falamos que quando ele vai em direção à terra de Canaã, a terra que Deus lhe mostraria, ele, na realidade, ele leva o seu sobrinho Ló. Nós já falamos isso em lição passada. Ele leva o seu sobrinho Ló também com a sua família e a sua riqueza também, né? Os seus bens. E ali eles estão em Canaã e eles estão ali adorando ao Senhor. Eles adoram e louvam ao Senhor, a esse Deus que tudo pode. E o tempo vai passando ali entre eles e a gente vê que começou a ter o quê? Uma contenda, uma certa discussão, um relacionamento não muito bom mais entre a fazenda de Abraão e a fazenda de Ló, porque eles crescem, eles prosperam ainda mais. E aqui diz a palavra do Senhor que os pastores, ou seja, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aqui nós temos os pastores de Abraão. Professor, isso daqui é simplesmente para representar, para que a cabecinha dos seus alunos criem asa, imaginação e entre para a história e entenda grandemente o que está se correndo. O rebanho, olha, a cabecinha de da nossa ovelhinha caiu, mas está valendo, né? Nós vemos aqui que o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão, eles crescem muito. Não é só ovelha, é gado e mais alguma coisa. E os pastores que cuidam, não estava tendo mais espaço para eles ali junto. E o que precisava acontecer? Precisava que houvesse uma separação. E aí Abraão, como um servo de Deus, um homem, olha, mostra aí as ovelhinhas, mostra os pastores, e estava multiplicando muito, não havia espaço e precisava haver aquela separação. Deixa eu colocar aqui, daqui a pouco talvez eu precise mostrar novamente. E precisava que acontecesse aquela separação. E Abraão, como um homem de Deus, Abraão fala para Ló, Abraão dá a opção para Ló e diz: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quer dizer, Ló, está aí toda a terra diante de ti. Escolha. Se você for para um lado, eu irei para o outro. Para que haja o que? Espaço, pasto para os nossos animais, para as nossas criações, para os nossos rebanhos. E a Bíblia diz que Ló olha para o que eu acabei de mostrar agora mesmo, para as campinas do Rio Jordão. E diz-nos a Bíblia que ali era muito lindo. Era como o jardim de Deus, como o jardim do Éden. E Ló, olhando para aquele lugar, foi muito belo aos olhos, diante dos seus olhos. Era um lugar maravilhoso antes de ser destruído pelo Senhor. A terra de Zoar, Sodoma, Gomorra, mais algumas cidades. Então Ló escolhe para si toda aquela campina. E Ló foi para o Oriente e apartaram-se um do outro. Isto está em Gênesis 13, 10, 11, 12. Se você quer ler com seus alunos. Mas mal sabia Ló que os varões ou aquela cidade, Sodoma,
Gomorra também, que aquelas cidades eram corrompidas. Aqui nos diz que Sodoma era localizada, vocês viram que eu mostrei ali, Rio Jordão, Mar Morto, Hebrom, Canaã, tudo próximo ali. E Sodoma era localizada na extremidade sul do Mar Morto, uma montanha peculiar. Abraão mostrou essa solução prática para Ló, para que não haja discussão entre os seus pastores, entre os meus pastores, entre os seus servos e os meus. Escolha. Abraão faz a proposta e Ló rapidamente já escolhe aquilo que estava diante dos seus olhos, toda a beleza. Ele não pensou muito, mas de uma forma precipitada ele fez aquela escolha. Não buscou a Deus, não deixou a prioridade para Abraão, que era mais idoso, né? No caso, não honrou o tio, deixando que escolhesse primeiro. Ele foi seduzido pela aparência. Então aqui é onde entra, crianças. A aparência muitas vezes se enganam. E professor, talvez você leve bastante balinha, aquelas balas mais atrativas. E você tira a balinha do papel e ali você coloca pedacinhos de guardanapo e enrola novamente, fingindo que é a bala. Ou bombom, como queira. E leva para a classe. E leva também um pacotinho de bolacha, água e sal, essa bolacha mais simples. E deixa eles fazer a escolha. Certamente eles vão no que é atrativo, no bombom ou na bala. Talvez algum vai escolher a bolachinha, vamos dizer, seca ali. Mas na hora de abrir a bala ou o bombom, eles vão perceber que o que tem ali pode ser até uma pedrinha ou um pedacinho de guardanapo, uma coisa diferente. Aí você vai falar, tá vendo? As aparências se enganam. Vocês foram no que era bonito por fora, a aparência, né, daquelas balas mais sofisticadas, aquele bombom, e enganaram. Assim foi Ló. Ele olhou a beleza das campinas do Jordão e Abraão ficou em Canaã, ali onde não era assim atrativo aos olhos, tão atrativo aos olhos. Mas aí houve essa separação entre esses pastores, entre esses rebanhos, Abraão e Ló. Isso aqui chama a atenção dos seus alunos. E nós vemos agora que continua, né, a vida deles. Mas o tempo passa e Ló vai ver quão depravados são os moradores daquela cidade. Existiu até uma guerra de 4 reis e Abraão precisou de entrar no meio, de socorrer o seu sobrinho Ló, que foi levado cativo juntamente com toda a sua riqueza, com toda a sua família. Mas o pai Abraão, um homem que não era vingativo, um homem que era amigo de Deus, um homem que tinha o coração segundo Deus, né, vamos se dizer, não tinha um coração rancoroso, ele foi lá e trouxe Ló novamente, com toda a sua riqueza, sua família, livrou eles daquela situação. Isso é crer no improvável, é uma prova, uma resistência de fé. Abraão era um homem, né, o pai da fé, o pai das multidões, o pai de todos nós quando cremos na fé em Cristo. Agora, Ló novamente ali em Sodoma, e o tempo vai passando, e Deus fala com Abraão que ele ia destruir aquela cidade. Puxa vida, a mulher de Ló, a família de Ló. Aqui na nossa lição, professores, olha, semelhante a Abraão, o sobrinho do patriarca chamado Ló também possuía essas riquezas, o que nós acabamos de mostrar, das ovelhas, cabras, família. E aí, por esse motivo, eles não tinham espaço para eles se separam. E aí, o que acontece? Foi na aparência que Ló fez a escolha. Nessa cidade vivia um povo ruim, está falando aqui na lição, que cometia pecados terríveis contra Deus. Ló vivia nessa cidade com sua família, mas mesmo assim ele mantinha fiel a Deus. O pecado de Sodoma foi aumentando a ponto de Deus
falar com Abraão que ia destruir a cidade. Porque o que existia lá em Sodoma e Gomorra? Maldade. Era muita maldade, desobediência. Olha, quem aí é desobediente? Quem está desobedecendo dentro de casa? Ódio, era isso que existia lá em Sodoma, nessas cidades. Mentira, engano, inveja. Existia muita inveja ali naquele lugar. Preguiça. Também é pecado, crianças. E vai aí citando com eles, professores, todos os pecados que eles conhecem, que a gente pode cometer dentro de casa. Falta de perdão, falta de união, falta de amor, que é o ódio que nós falamos agora, e assim sucessivamente. Mas aí Abraão intercede a Deus, mas Deus fala, olha Abraão, eu vou destruir, porque é muita maldade, é muito pecado. E Deus envia 2 homens, anjos na casa de Ló, para avisar para ele e para a família dele que a cidade ia ser destruída, que eles precisavam sair de lá. Olha o que diz a nossa lição. Os anjos falam a Ló para reunir toda a família. Nós vemos que aqueles homens, os 2 anjos, melhor dizendo, passaram a noite ali na casa de Ló, e os moradores da cidade de Ló acharam que eles eram homens comuns, e nem que não fosse, eles queriam fazer maldade com os anjos. Eles enfrentaram a porta da casa de Ló, ao ponto de Ló ter que suplicar para eles não fazer isso. Deus mandar cegueira naqueles homens, naqueles moradores de Sodoma, ficar cego, para não enxergar a porta da casa de Ló. Os anjos passaram a noite e ali eles chamavam, Ló, vocês têm que sair, a cidade vai ser destruída. Escapa-te por tua vida, corre para as colinas, corre para as campinas, corre para longe da cidade, que a cidade vai ser destruída. Precisou pegar na mão de Ló, da sua família, e correr com eles e falar para eles, não olhe para trás, corre, escapa-te por tua vida. Após essa saída, o que vem acontecer nessa cidade? Após a saída, Deus manda chover fogo e enxofre e destruiu aquelas cidades, seus habitantes, sua vegetação, tudo que ali estava. E ali Ló e a sua família correndo para longe da cidade. Mas a mulher de Ló olhou para trás e pediu que não olhasse. Olha só o que a mulher de Ló virou, gente. Uma estátua de sal, porque ela olhou para trás. Misericórdia, o coração dela ainda estava na cidade, ela ainda almejava as coisas daquela cidade. Que o nosso coração esteja firmado em Deus, que nós estamos aqui só de passagem, somos peregrinos e passageiros nessa terra. Aprendemos com essa história que a nossa confiança deve estar somente em Deus. Precisamos obedecê-lo em todos os momentos e reconhecê-lo como nosso bem maior, porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele mandou fogo e enxofre. A mulher de Ló perdeu-se, não foi salva, porque olhou para trás. Usa aí a musiquinha, a estátua de sal das 3 palavrinhas. A mulher que olhou para trás e ficou assim. Aí você já faz uma dinâmica com eles, deles virarem estátua quando a música fala. E ficou assim, assim, vira estátua aí. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Então é a musiquinha, estátua de sal, 3 palavrinhas, dá para fazer uma dinâmica com eles, legal. Memorizando, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente ou o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Professores, frisa bem para os seus alunos que Deus é amor, mas tem a justiça, tem a consequência do pecado em se tornar aquilo que a gente não queria tornar. Vamos acreditar nesse Deus. O próprio Jesus citou, lembrai-vos da mulher de Ló. Não esqueça desta lição. E não caia no mesmo erro. Eu quero mandar o meu carinho, o meu abraço
para as professoras que estão conosco de todo esse Brasil. Vamos lá, dos que estão comentando. Se não falar seu nome hoje, eu falo na próxima aula. Está bem? Antônio Peba, Thelma Souza de Alagoas, Zenilda Alves dos Santos, Advanir Teles, Santarém, Pará, norte do Brasil, Terezinha Maria Ferreira do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Austin, Dorcileia Maria de Rondônia, oh glória, Irami de Sergipe, que maravilha, Leonor Maria Azevedo, Ruth Freitas, Cíntia Souza, Marinês Garcia de Belo Horizonte, a Natália Dias de Dávila, Bahia, Solange Zanetti, Nara Rodrigues, Eronilde Alves da Silva, Alina Trigueiros, Fátima Rodrigues, Eli Edna de Freitas Oliveira, ela é de Ipiau, é da Bahia, irmã, é isso? Estamos aí com o nosso carinho para vocês. Maria de Lourdes, Ana Maria Lucas Souza, Silvânia Bueno, Nova Serrana, Minas Gerais. São professoras que sempre estão conosco. Lembrai-vos da mulher de Ló e não caia no mesmo erro, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus vos abençoe e tenha uma excelente aula. Até a próxima, se Deus quiser.